Três coisas tornam o Império grande: a fé, o aço e a pólvora. Imperador Magnus o Piedoso. Como é viver em um mundo que está sempre à beira da aniquilação, onde a corrupção, a mutação e a loucura estão à espreita, pacientes e silenciosas, atentas ao menor dos erros para então se lançar sobre o corpo e alma como uma besta faminta. Imagine terras onde os céus racham com relâmpagos roxos, que não obedecem às leis da natureza, onde florestas sussurram segredos antigos demais para a sanidade humana, onde os mortos não permanecem em seus túmulos e os vivos rezam para que suas preces não sejam ouvidas por entidades famintas por adoração e sangue. Aqui, reis e imperadores marcham com armaduras sagradas e estandartes em nome da ordem, mas suas cortes estão infestadas de intrigas, heresia e corrupção. Magos poderosos conjuram ventos da magia que podem tanto curar quanto devastar, e um passo em falso pode transformar um salvador em um monstro. O império dos homens resiste por pura obstinação, aço e fé. Os anões cavam fundo demais, guardando rancores tão antigos quanto o mundo, e os elfos vivem divididos, amaldiçoados por escolhas erradas de eras passadas, e sob a superfície, sob cada sombra e cada fronteira, o caos se agita. Um reino de horror vivo, sempre esfregando suas garras contra a muralha do mundo real. Viver nesse mundo é uma guerra constante, contra inimigos, monstros e contra o próprio desespero. Este é o mundo de Warhammer Fantasy, sombrio, brutal, glorioso, mas condenado. Estamos no ano de 2512 do calendário imperial. Hoje, o Império é governado por Karl Franz, o Imperador da Humanidade, que reina a partir da sua corte na cidade capital de Altdorf. O Império, oficialmente conhecido como Império da Humanidade, e por seus inimigos, como a Terra do Martelo e do Lobo, é uma monarquia eletiva composta por estados feudais semi-autônomos, chamados de províncias eleitorais ou grandes províncias. É a maior, mais populosa, mais poderosa e influente das nações humanas do Velho Mundo, rivalizada apenas pelo distante Império Oriental de Katai. Ninguém sabe ao certo quando a humanidade entrou pela primeira vez no Velho Mundo, ou de onde ela veio, embora os registros mais antigos dos anões relatam o movimento constante dos humanos através das montanhas da borda do mundo por vários séculos, às vezes fugindo de tribos humanas mais poderosas, outras vezes escapando das hordas dos peles verdes. O mais antigo desses povos migrantes é mencionado nas crônicas de Númenor, o Quebrador de Escudos, o antigo rei anão de Karaz-Karak. A folha dourada desse fólio, gravada com as runas Khazalides mais antigas, as quais nenhum forasteiro tem permissão de ver, registra uma tribo humana pastoral, que adorara a própria terra na forma de mãe terra, uma religião hoje lembrada como a antiga fé druídica. Tímidos diante dos anões beligerantes e perseguidas por outras tribos em seu território natal, esses humanos desapareceram nas florestas do centro do Velho Mundo e sumiram de vista. Eruditos anões que lecionam sobre a história antiga estimam que isso ocorreu por volta de 1500 anos antes do calendário imperial, antes que Sigmar fosse coroado como o primeiro imperador. Cerca de 500 anos depois, por volta do ano 1000 antes do calendário imperial, inscrições anãs em Khazalid nas paredes da Passagem do Fogo Negro marcam a passagem de uma enorme confederação de povos tribais, vindos das futuras terras dos principados fronteiriços e das estepes além da montanha da borda do mundo. Canções históricas anãs desta época também falam da migração de humanos. Estudiosos notaram que muitos dos nomes das tribos mencionadas nas canções anãs são semelhantes aos das que fundaram o império posteriormente. Diferente das pacíficas tribos agrícolas, como os Beltane, que os precederam na migração para o coração do Velho Mundo, os recém-chegados eram agressivos e pertenciam a uma cultura baseada em saques. Embora não pudessem enfrentar as armas de ferro dos peles verdes, suas lâminas de bronze e seus carros de guerra eram mais que o suficiente contra o obsidiano e os sílix das tribos humanas já existentes no Velho Mundo. Em menos de um século após sua chegada, os ancestrais dos Teltogen e dos Uberogen e das outras tribos imperiais fundadoras haviam deslocado os povos antigos e tomado para si as melhores terras
no centro do Velho Mundo. Por séculos depois, as tribos alternaram entre o comércio e a guerra, unindo-se apenas diante de uma ameaça externa, para logo voltarem a se dividir quando o perigo passava. A proteção das fortalezas anãs nas montanhas da borda do mundo oferecia certa segurança, mas com o declínio do poder anão, bandos cada vez maiores de orcs e goblins encontraram passagens para as terras humanas. Eles se estabeleceram nas florestas e entre as colinas rochosas, e passaram a atacar tribos humanas próximas. Criaturas ainda piores atravessariam as passagens elevadas, vindo do sul e leste, incluindo guerreiros do caos, em busca de glória para seus deuses sombrios e mutantes famintos por sangue. Essas ameaças crescentes levaram ao desenvolvimento dos primeiros vilarejos e cidades fortificadas humanas, nas terras centrais do Velho Mundo, que viriam a se tornar o Império. No oeste, os Uberogen fundaram uma vila murada na confluência dos rios Reik e Talabek, batizando-a de Reikdorf. No sul, um mercador tiliano de Miragliano construiu um posto comercial fortificado sobre as ruínas de um antigo assentamento élfico, que rapidamente se tornou um ponto de união para as tribos locais em tempos de crises. Esse assentamento cresceu e se tornou a cidade de Nu. No norte, os Teutogens continuaram sua busca por um local seguro, até que uma visão de seu deus patrono, Urik, senhor do inverno e dos lobos, os guiou até uma montanha, onde seu topo era plano, como uma ilha fortificada em meio às florestas ao redor. Lá, fundaram seu grande assentamento, chamado Midenhai, e nomearam a montanha de Falschlag, embora hoje ela seja comumente conhecida como Urksberg. Essa fase de colonização continuou por quase 1000 anos, até a vinda de Sigmar e a crise da Grande Invasão Orc. A ascensão de Sigmar. A lenda de Sigmar é bem conhecida entre todos os cidadãos do Império, mesmo que muitos relatos entrem em contradição uns com os outros e com a história real. Sigmar nasceu por volta do ano 30 antes do calendário imperial, filho de Bjorn e Umberdongen, o chefe da mais poderosa das tribos humanas da época. A tradição oral dos Scalds e Griot conta que Sigmar nasceu durante uma tempestade de verão e que seu grito de nascimento silenciou o trovão. As lendas também dizem que em seu nascimento, um cometa de cauda dupla rasgou os céus. Quando tinha 15 anos, Sigmar estava sozinho na floresta ao sul de Reikdorf. O local exato se perdeu, mas alguns acreditam que sejam perto de Kempenbard, quando ouviu um bando de orcs marchando pela vegetação. A horda era liderada pelo orc negro, Vagras Pisa-Cabeças, que havia emboscado uma enorme caravana comercial anã vinda de Karaz-Karak e voltava ao acampamento com espólios e prisioneiros anões feridos. Sigmar e sua própria tropa atacaram os orcs e os exterminaram em uma batalha épica sob as copas da floresta, onde se diz que ele recebeu um martelo de guerra dourado de um anão cativo para lutar contra o chefe orc. Recuperando-se após a batalha, Sigmar descobriu que havia salvado ninguém menos que Kurgan, Barba de Ferro, o rei de Karaz-Karak, que havia sido capturado por Vagras junto de vários de seus parentes. O monarca anão, em gratidão, presenteou o guerreiro com um artefato mágico extraordinário, o martelo de guerra Galmaraz, cujo nome significa parte crânios na língua anã. Permitida manter a arma que matou o chefe orc, os dois logo se tornaram grandes amigos. Os anões e os homens passaram a lutar lado a lado contra a crescente ameaça dos orcs e goblins. Quando não estavam combatendo os Peles Verdes, Sigmar estava ocupado construindo seu império, pois tinha a visão que a humanidade só sobreviveria se estivesse unida contra os muitos e crescentes perigos que ameaçavam o Velho Mundo. Através de uma combinação de astúcia, diplomacia, suborno e guerra, Sigmar trouxe as várias tribos humanas para sua confederação, liderada pela sua tribo, sendo ele reconhecido como líder supremo. Ele percorreu o Velho Mundo Central com seus amigos mais próximos e seu exército em expansão, ajudando os outros chefes tribais na defesa de seus povos, pouco a pouco conquistando sua confiança. Um por um, os líderes das tribos humanas prometeram seu apoio a Sigmar e a sua tribo. Ainda assim, várias tribos se recusavam a se unir à confederação de Sigmar, ou eram abertamente hostis, ameaçando entrar em guerra contra a tribo de Sigmar e seus aliados. A tribo dos Bretoni, sem desejo de integrar a crescente confederação, decidiu migrar para o oeste,
estabelecendo-se eventualmente na região do Velho Mundo, que viria a se tornar Bretônia. Esse povo, também unificado sob a liderança de seu rei fundador, Gilles le Breton, acabaria fundando o reino de Bretónia mais tarde. Já os Teutogenos e seu chefe Arthur escolheram aterrorizar as tribos vizinhas, assassinando e saqueando como bem entendessem, recusando-se a abandonar seus antigos costumes e a unir-se a Sigmar. Arthur declarou que jamais se curvaria a outro homem, nem permitiria que seu povo renunciasse à sua herança ancestral. A rebeldia dos Teutogenos representava um grande obstáculo ao sonho de Sigmar de unir a humanidade contra os orcs e outras ameaças. Se o chefe Teutogeno não fosse derrotado, as outras tribos unidas na sua confederação sempre teriam uma alternativa à união, e a confederação provaria ser apenas uma aliança temporária, fadada a ruir assim que a ameaça dos orcs fosse derrotada, ao invés de se tornar o alicerce de uma nova e melhor sociedade humana, como desejava Sigmar. Assim, Sigmar partiu para desafiar Arthur e derrotá-lo publicamente. Escalou com suas próprias mãos o topo da poderosa montanha Falschlag, onde ficava o assentamento teutogeno de Middenheim, e enfrentou Arthur até a morte, na própria sala do trono do seu inimigo. Os Cavaleiros do Lobo Branco, guerreiros da elite dos Teutogenos, que veneravam o deus Ulrich e eram guarda pessoal de Arthur, juraram, a partir de então, servir Sigmar como sua guarda pessoal. Uma vez que os Cavaleiros do Lobo Branco juraram fidelidade a Sigmar como seu rei e chefe, o restante dos Teutogenos também lhe prestou homenagem, vendo o favor que o seu deus Ulrich havia concedido por ele. Por fim, todas as tribos humanas do Velho Mundo Central estavam unidas sob a liderança de Sigmar, e ele não perdeu tempo. Segundo a lenda, no ano 1 antes da Era Imperial, Sigmar convocou as tribos a uma vasta planície que um dia se tornaria o território do meio, as terras dos Bringundianos Orientais, e ali apresentou seu apelo. Relatou todas as atrocidades cometidas pelos orcs contra a humanidade, os vilarejos queimados, as famílias assassinadas, o gado roubado e as águas e poços contaminados. Falou do perigo que se avolumava nas montanhas e da imensa horda orc que os anões lutavam para conter. Sigmar implorou às tribos que não enfrentassem os orcs e goblins como antes, isolados e recusando-se a cooperar a unir forças quando necessário, pois isso os levaria apenas à derrota e à morte. Sua voz ergueu-se em fúria terrível, sentida por todos os presentes, e Sigmar conclamou todas as tribos humanas a se unirem aos anões. Conforme registrado nos livros das origens, o grito final de Sigmar, a guerra, foi respondida com um brado tão poderoso que os anões ouviram de suas fortalezas nas montanhas da borda do mundo. A história registra que o exército de Sigmar chegou a tempo, pois os orcs finalmente haviam rompido o muro construído pelo rei Kurgan em Passagem do Fogo Negro. Liderando seu exército na carruagem de Sigurd, o chefe dos Bringundianos, Sigmar caiu sobre os Peles Verdes, como se fosse o próprio deus Ulrich. O impacto do ataque humano interrompeu o avanço dos orcs e goblins e começou a empurrá-los de volta. Os anões viram sua chance e saíram de suas fortalezas e torres, atacando os flancos inimigos. O medo dominou os Peles Verdes, que começaram a romper as fileiras e fugir. Seu líder, o Senhor da Guerra, Urgluk, presa sangrenta, tentou reagrupar suas forças e lançou um contra-ataque. Em sua investida, ele e sua guarda pessoal se encontraram frente a frente com Sigmar e os Cavaleiros do Lobo Branco. Sigmar e o Senhor da Guerra Orc travaram um combate singular, enquanto Sigurd e seus guerreiros de elite Bringundianos enfrentaram os orcs negros da guarda pessoal de presa sangrenta. Martelo se chocava contra Cutelo, enquanto os dois duelavam por vantagem. Após quase uma hora de luta, Sigmar matou o Senhor da Guerra com um golpe duplo poderoso. Primeiro quebrou a mão que segurava o cutelo, depois esmagou o crânio de presa sangrenta com um golpe de retorno. A morte do líder significou também a ruína do exército orc, que quebrou e fugiu em completo pânico. O massacre que se seguiu foi tão terrível de se ver, enquanto os exércitos dos homens e anões caíam sobre seus inimigos mais odiados. É dito que nunca houve maior concentração de corvos em todo o mundo do que aqueles que se reuniram para devorar os corpos pútridos e insepultos dos Peles Verdes, na Passagem do Fogo Negro. Tantos morreram naquele dia que levaria mais de 1000 anos até que os orcs e goblins conseguissem reunir um exército tão grande novamente, mesmo com sua prodigiosa e ainda misteriosa taxa de reprodução. Após a Batalha da Passagem do Fogo Negro, os humanos retornaram às suas terras, mas não aos seus antigos modos.
Todos os chefes tribais reconheceram que a comunidade estava mais segura unida do que dividida, e sabiam que apenas um entre eles realmente poderia se tornar essa unidade uma realidade. Assim, em Reikdorf, um ano após a Batalha da Passagem do Fogo Negro, o Ar-Urik, sumo sacerdote do culto de Urik, colocou uma coroa de ouro e marfim, um presente dos anões, sobre a cabeça de Sigmar, e o proclamou imperador diante de todos os chefes das tribos humanas. Diante dele, os chefes tribais se ajoelharam e juraram fraternidade uns aos outros e fidelidade ao imperador Sigmar e ao recém-nascido império. Esse momento marca o início do calendário imperial, ocorrido no ano 1. Bom, galera, então esse é o vídeo aí, pelo menos do prelúdio e da fundação do Império, né, como que ele se formou, os povos ali que começaram a habitar o Velho Mundo. Primeiramente, a gente tem os Bretani, né, que era um povo mais agrícola, mais tranquilo. Depois acaba chegando essa galera aí dos clãs, né, são chefes tribais mais agressivos e tudo mais, e eles que se tornam futuramente mesmo os cidadãos do Império, né. Os Bretani, que tinham vindo ali 500 anos antes deles, acabam indo ali para a região de Bretônia, né, futura Bretônia. E, bem, é isso, né. Eu vou estar trazendo um vídeo a mais aí, né, explicando mais como são os próximos anos do Império, né. Esse daí marca só até o primeiro ano do Império, né, no calendário imperial, que é quando Sigmar é coroado, e conta também o prelúdio. Contudo, tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Muitos acontecimentos. E também eu vou ter que trazer um vídeo como que é o Império, entre aspas, na era, vamos dizer assim, considerada atual, né? Que é por volta ali do ano 2512, né? Que é se eu não me engano, é um pouco depois do Karl Franz ter derrotado um rei Goblin que estava formando um exército ali perto de Altdorf, né? Bem, também essa era que a gente chama, entre aspas, de atual, é a mesma era que se passa os jogos do Total War, né? E também é a era que se passa também o Warhammer Fantasy Roleplay, né? Que é o RPG. Que também tem que trazer mais vídeo aí de como funciona o combate e tudo mais, né? Peço até desculpa pra vocês de não estar conseguindo trazer vídeo toda semana e nem todo mês também, porque minha vida profissional aqui é muito corrida, né? Eu trabalho com cerâmica e trabalho com meu pai, inclusive, que é um dos sócios ali da cerâmica, né? E então é muita correria pra mim. Acaba que de noite eu fico muito cansado e eu quero jogar um pouquinho ou descansar, e aí uma vez ou outra na semana eu tiro um tempo aí pra poder fazer o roteiro e gravar os áudios, né? E, bem, quando eu tô lendo, pelo menos, a minha língua enrola bastante, então eu tenho que ficar cortando o áudio em vários pedacinhos aí. É bem difícil, tá? Mas vamos ver, né? Se um dia, se Deus quiser, a gente conseguir só trabalhar com o YouTube aqui, eu vou estar trazendo um vídeo praticamente umas 2 vezes por semana eu trago um vídeo. Vamos ver, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei do que a gente vai poder abordar o próximo vídeo, se vocês quiserem trocar uma ideia. Eu tô querendo um dia pegar e abrir uma live pra gente trocar uma ideia um pouco das histórias do Warhammer, né? Tem muita coisa que eu sei que eu queria trazer, inclusive dos Skavens, tem umas coisas bem legais que eu descobri recentemente. E também tem vários assuntos, de como que funciona os deuses no universo do Warhammer, né? Tanto os deuses do bem quanto os deuses do caos, né? É muito interessante isso daí, pra gente poder estar conversando, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí se vocês gostaram.